Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO. Na semana em que se comemora o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, a ADECO reforça a importância de promover a proteção e o respeito pelos direitos dos consumidores. Esta data constitui uma oportunidade para sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de relações de consumo mais justas, seguras e transparentes, bem como destacar o papel fundamental do consumidor no mercado. Este ano, a comemoração é assinalada sob o lema Produtos Seguros, Consumidores Confiantes, que chama a atenção para a importância de garantir a segurança e a qualidade dos produtos, fortalecendo a confiança dos consumidores e promovendo um mercado mais justo, transparente e responsável. E para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. A ADECO realiza palestra sobre escassez de moeda no âmbito da comemoração da Semana da Contabilidade e Administração Informática de Gestão na Escola Técnica Grão-Duque Henri, em Assumada. Informação Jurídica aborda as etapas fundamentais para a elaboração de um contrato de comércio eletrónico. A ADECO responde à seguinte questão: o meu vizinho faz barulho excessivo à noite. O que diz a lei sobre e a quem devo recorrer? Em mitos ou verdades sobre a ADECO, saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados. Enquadrado no lema do março, mês do consumidor, Produtos Seguros, Consumidores Confiantes, o engenheiro Marco Cruz nos fala um pouco sobre a digitalização dos serviços prestados pelas empresas de água e eletricidade em Cabo Verde, Eletra e EDEC. Minuto do Consumidor aborda o dever de boa-fé do consumidor e do fornecedor. Educação Financeira aborda o tema Independência Econômica Feminina. Assambarcamento de produtos é o tema abordado pela jurista Janiles Oliveira nesta edição do programa. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informa-se sobre o direito à proteção contra cláusulas abusivas. Consumo Consciente aborda o tema Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Produtos seguros, consumidores confiantes, nosso desafio comum. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. Passamos agora a desenvolver os temas anunciados. A ADECO realizou no passado dia 26 de fevereiro, na Escola Técnica Grão-Duque Henri, em Assumada, uma palestra subordinada ao tema Escassez da moeda no mercado cabo-verdiano. A atividade enquadrou-se nas comemorações da Semana de Contabilidade, Administração e Informática de Gestão, promovida pela escola, e teve como principais objetivos sensibilizar os estudantes para a problemática da escassez da moeda no mercado nacional, explicar os fatores econômicos e comportamentais que influenciam a circulação do numerário, promover a educação financeira e a responsabilidade cívica e estimular a reflexão crítica sobre o impacto da escassez da moeda nas atividades comerciais e no cotidiano dos consumidores. Durante a sessão, a representante da ADECO, Hermen Freire, abordou de forma técnica e pedagógica o conceito e caracterização da escassez da moeda metálica, as principais causas, com destaque para a retenção de moedas nas residências e estabelecimentos comerciais, impactos econômicos nas transações de pequeno valor, consequências para consumidores e comerciantes, bem como a importância da circulação regular do numerário como mecanismo de equilíbrio do sistema econômico. A exposição foi complementada com exemplos práticos do contexto nacional, permitindo maior compreensão por parte dos estudantes. A atividade contou com a participação ativa dos alunos, que colocaram questões pertinentes relacionadas com o papel das instituições financeiras na redistribuição da moeda, alternativas digitais como forma de mitigar o problema e o impacto da escassez no poder de compra e no funcionamento do comércio. A palestra sobre escassez de moeda no mercado cabo-verdiano revelou-se de elevada pertinência pedagógica, contribuindo significativamente para a promoção da educação financeira e para o reforço da consciência econômica dos estudantes, e realçou ainda o compromisso da Escola Técnica Grão-Duque Henri com uma formação técnica sólida, ética e alinhada com os desafios econômicos contemporâneos. A Semana da Contabilidade constitui uma iniciativa de caráter pedagógico, formativo e cultural com o propósito de valorizar as áreas de contabilidade, administração e informática de gestão, evidenciando a sua relevância no contexto académico e profissional. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação, que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados
depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. O comércio eletrónico tem crescido nas últimas décadas, oferecendo novas oportunidades, mas também desafios relacionados com segurança, transparência e proteção do consumidor. Com o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, celebrado este ano sob o lema Produtos Seguros, Consumidores Confiantes, a rúbrica Informação Jurídica apresenta as etapas fundamentais para a elaboração de um contrato de comércio eletrónico, garantindo segurança, direitos e responsabilidades para todas as partes envolvidas. Olá a todos. Hoje vou abordar um tema de grande relevância, a proteção do consumidor no comércio eletrônico em Cabo Verde. O comércio eletrônico em Cabo Verde é atualmente regulado por um regime jurídico moderno, estruturado essencialmente pela Lei de 2024, que aprovou o regime jurídico dos serviços digitais e do comércio eletrônico. Este diploma articula-se com a Lei de 31 de dezembro de 1998, que estabelece o regime jurídico de proteção e defesa do consumidor. O legislador cabo-verdiano procurou criar um quadro legal que concilie dois objetivos fundamentais: promover o crescimento da economia digital e assegurar uma proteção efetiva do consumidor final. Comecemos pelo âmbito da aplicação. Nos termos do artigo 1 da Lei de 2024, é aprovado o regime jurídico dos serviços digitais e do comércio eletrônico. O artigo 2 estabelece que esta lei é aplicável aos prestadores que disponham de estabelecimento estável em Cabo Verde, independentemente da localização dos destinatários dos serviços. E também aos prestadores que, mesmo estando sediados fora do território nacional, exercem atividade da oferta de serviços digitais ou comércio eletrônico em Cabo Verde. Ou seja, qualquer operador que venda bens ou preste serviços a consumidores em Cabo Verde está sujeito às regras nacionais. Passemos agora às obrigações de informação pré-contratual. O artigo 26 da Lei de 2024 impõe ao comerciante o dever de fornecer, antes da conclusão de um contrato celebrado através da internet, um conjunto mínimo de informações obrigatórias. Essas informações incluem a identidade do comerciante, incluindo nome ou denominação social, endereço físico, número de telefone e endereço eletrônico. As características essenciais do bem ou serviços. O preço total do bem ou serviço com discriminação de taxas, impostos, encargos suplementares de transporte ou entrega. O modo de cálculo do preço quando existem descontos. As modalidades de pagamento, entrega e execução. A data limite de entrega, o sistema de processamento de reclamações e o regime de garantia de assistência pós-venda, os termos e condições aplicáveis ao contrato, a política de privacidade e o regime de tratamento dos dados, a existência de códigos de conduta e a existência de mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios. Essas informações devem ser prestadas de forma clara, compreensiva, transparente e respeitando os princípios de boa-fé e de lealdade nas transações comerciais. Se o comerciante não cumprir estas exigências, o consumidor pode não ficar juridicamente vinculado ao contrato. O meu vizinho faz barulho excessivo à noite. O que diz a lei sobre e a quem devo recorrer? A ADECO responde com a jurista Dirlene Miranda. Em Cabo Verde, o direito ao descanso, à tranquilidade e à qualidade de vida é protegido pelo quadro jurídico nacional. O ruído excessivo, especialmente no período noturno, é passível de intervenção das autoridades, uma vez que a convivência em comunidade exige respeito mútuo. Comportamentos que perturbem reiteradamente o sossego alheio podem constituir infrações contra ordens nacionais ou até criminais, dependendo da gravidade. O regime jurídico do ruído ambiental
estabelece limites para emissões sonoras que ultrapassem os níveis toleráveis, sobretudo em zonas residenciais. O período noturno, geralmente o intervalo entre o final da noite e as primeiras horas da manhã, goza de proteção reforçada. Atividades como festas, músicas em volume elevado, uso de equipamentos potentes ou obras fora do horário permitido configuram violações das normas sobre poluição sonora. Se o barulho for ocasional, recomenda-se uma abordagem cordial e dialogada com o vizinho para explicar o incômodo. Muitas situações resolvem-se pela via da boa convivência. Contudo, se a perturbação for persistente ou excessiva, o cidadão deve recorrer às entidades competentes. A Polícia Nacional é a primeira entidade a contatar, especialmente se a infração estiver a ocorrer no momento. Os agentes podem deslocar-se ao local para advertir o responsável e fazer cessar o ruído. Em casos de reincidência, será levantado um auto de ocorrência. Em situações de urgência durante a noite, deve-se utilizar o número de emergência 132. Além da via policial, é possível apresentar uma queixa formal à Câmara Municipal, que detém competências de fiscalização ambiental. Se o conflito se prolongar e causar prejuízos relevantes, pode ainda recorrer-se à via judicial para exigir a cessação da conduta e eventuais indemnizações. Embora o direito à propriedade seja reconhecido, o seu exercício não pode ultrapassar os limites do razoável nem prejudicar o bem-estar coletivo. O princípio da boa vizinhança impõe que cada espaço seja utilizado de forma a garantir uma convivência harmoniosa e o respeito pelo descanso alheio. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito. Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação, receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira, ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação, ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. A digitalização dos serviços prestados pela EDEC e Eletra, como a implementação de plataformas digitais para faturação e pagamento online, assinalam uma nova etapa na modernização do setor de água e eletricidade em Cabo Verde. Este processo reforça o lema Produtos Seguros, Consumidores Confiantes, uma vez que a segurança não se limita à qualidade do serviço prestado, mas abrange também a proteção de dados pessoais, a fiabilidade dos sistemas digitais, a clareza das faturas eletrónicas e a garantia de transações seguras, fatores essenciais para consolidar a confiança do consumidor. Enquadrado nas comemorações do março, o mês do consumidor, trouxemos para o programa de hoje o engenheiro Marco Cruz para nos falar um pouco sobre a digitalização dos serviços prestados pelas empresas de água e eletricidade em Cabo Verde, Eletra e EDEC. A digitalização dos serviços públicos é hoje uma realidade. Muitos consumidores da EDEC e da Eletra já recebem as suas faturas por e-mail e podem efetuar pagamentos através da internet. Mas será que isso é suficiente? A resposta é clara, não.
Apesar desses avanços, o consumidor continua sem uma ferramenta simples que lhe permita saber a qualquer momento qual é a sua real situação perante a empresa. Existem faturas em atraso? Há risco de corte? Qual é o histórico de pagamentos? Muitos consumidores só descobrem que havia uma fatura por pagar quando já estão perante um aviso de corte. Ou pior, quando o fornecimento já foi interrompido. Isso demonstra que a digitalização ainda está incompleta. O que falta é uma plataforma online ou uma aplicação móvel onde cada cliente tenha uma conta pessoal segura e possa consultar todas as faturas emitidas, ver claramente quais estão pagas e quais estão por pagar, acompanhar prazos e avisos, fazer o download das faturas, efetuar pagamentos diretamente na plataforma, receber alertas automáticos antes de qualquer medida de corte. Estamos a falar de serviços essenciais, água e eletricidade. A gestão dessas despesas não pode depender apenas de e-mails que podem passar despercebidos. A DECO entende que a verdadeira modernização passa por mais transparência e mais informação ao consumidor. Digitalizar não é apenas disponibilizar meios de pagamento online. Digitalizar é garantir que o consumidor tem controle total sobre a sua conta. Hoje deixamos este apelo à EDEC e à Eletra. Avancem para uma plataforma completa de gestão de clientes, porque informação clara evita cortes desnecessários, evita conflitos e fortalece a confiança entre a empresa e o consumidor. A DECO, sempre ao lado do consumidor. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelado. Manda agora, sinceramente, boy. Rapaz, acho que cancela um gajo que ele voa, mano. Rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. Vais alugar aquela casa como estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. Não tem para um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não gosto, né? Vou saber, fica cool. Hoje vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o que conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Ora, me dizer você, a ter 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, com estado bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou no bem, direto para lá, não bem? Estou no bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para me poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. Destino de todo crioulo, no como passeio, pedi Deus para levar no tetiga. O dever de boa-fé é fundamental nas relações de consumo. Tanto fornecedores quanto consumidores devem agir com honestidade, transparência e responsabilidade, garantindo confiança, segurança e equilíbrio nas transações comerciais. Informe-se mais sobre este dever na rúbrica Minuto do Consumidor.
Em Cabo Verde, as relações de consumo são reguladas pela Lei da Defesa do Consumidor, que estabelece o regime jurídico de proteção e defesa dos consumidores. O princípio da boa-fé é fundamental nessas relações, impondo deveres recíprocos ao fornecedor e ao consumidor com o objetivo de assegurar a transparência, lealdade e equilíbrio nas transações. A legislação destaca que todas as fases da relação de consumo, desde a pré-contratual até a execução do contrato, devem ser orientadas por este princípio, cuja violação pode implicar responsabilidade civil, nulidade de cláusulas abusivas e direito de reparação. O fornecedor tem o dever de agir com boa-fé, fornecendo informações claras, adequadas e suficientes sobre as características, composição, preço e condições de pagamento dos produtos ou serviços, assim como sobre garantias, prazos de entrega e riscos à saúde ou segurança decorrentes da utilização. Deve também redigir contratos de forma clara e equilibrada, evitando cláusulas que criem desequilíbrio em prejuízo do consumidor e agir de forma leal e transparente em todas as fases da relação contratual. O fornecedor é também obrigado a disponibilizar o livro de reclamações como instrumento de exercício dos direitos do consumidor. Por sua vez, o consumidor deve observar deveres de boa-fé, agindo com lealdade e honestidade, informando-se adequadamente sobre produtos e serviços antes de contratá-los, exercendo os seus direitos de forma responsável e formalizando reclamações sempre que necessário. Deve guardar comprovativos de compra, contratos e termos de garantia, além de utilizar os produtos e serviços conforme as instruções do fornecedor, evitando danos decorrentes de uso inadequado. Tais deveres visam equilibrar a relação de consumo, garantindo que o consumidor colabore na execução adequada do contrato e não se beneficie injustamente desses. Dessa forma, o princípio da boa-fé constitui um elemento central das relações de consumo em Cabo Verde, orientando tanto o fornecedor quanto o consumidor para agirem com honestidade, transparência e respeito mútuo, prevenindo práticas abusivas e assegurando a proteção dos direitos de todas as partes envolvidas. Além de ser um mês em que se comemora o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, março também é o mês dedicado às mulheres. Sendo assim, a rubrica Educação Financeira desta edição do programa aborda um tema extremamente pertinente e necessário na nossa sociedade atual: a importância da independência econômica feminina. Independência econômica feminina. Falar de independência econômica é falar de liberdade real e concreta. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de possuir capacidade de decisão, autonomia e segurança para conduzir a própria vida sem depender financeiramente de terceiros. A liberdade financeira é um dos pilares fundamentais da dignidade humana e assume um significado ainda mais profundo quando analisada sob a perspectiva das mulheres historicamente expostas a contexto de dependência econômica e vulnerabilidade social. A independência econômica começa com o acesso à renda própria. Ter rendimento regular permite à mulher participar ativamente nas decisões do agregado familiar, planear o futuro, investir na sua formação e garantir melhores condições de vida para si e para os seus filhos. Mais do que um fator material, o rendimento próprio fortalece a autoestima, autoconfiança e o poder de negociação dentro da família e da sociedade. Contudo, rendimento por si só não garante liberdade. É necessário desenvolver competências de educação financeira, saber elaborar um orçamento, controlar despesas, evitar o sobreendividamento, criar um fundo de emergência e planear investimentos. A gestão eficiente dos recursos é o que transforma rendimento em estabilidade. A mulher financeiramente organizada reduz riscos, aumenta a sua resiliência face a imprevisto e constrói bases sólidas para o futuro. A independência econômica também é uma estratégia de proteção. Em um contexto onde ainda existem desigualdades de gênero e situações de violência doméstica, a dependência financeira
pode tornar-se um fator de aprisionamento. A autonomia econômica oferece alternativas. Permite que a mulher tome decisões livres, inclusive a decisão de sair de ambientes prejudiciais sem medo de insegurança material. Além disso, quando a mulher conquista autonomia financeira, o impacto ultrapassa o plano individual. Estudos internacionais demonstram que mulheres com independência econômica tendem a reinvestir grande parte do seu rendimento na educação, saúde e bem-estar da família, promovendo desenvolvimento sustentável e social. Assim, a independência feminina não beneficia apenas a mulher, fortalece comunidades e contribui para a redução da pobreza. No contexto atual, marcado por transformações digitais e novas oportunidades de empreendedorismo, surgem caminhos diversificados para a construção dessa autonomia. Pequenos negócios, economia digital, cooperativismo, formação técnica e acesso a instrumentos financeiros formais. No entanto, é essencial que haja políticas públicas e iniciativas institucionais que apoiem a capacitação financeira feminina e garantam igualdade de oportunidade no acesso ao crédito e ao mercado de trabalho. Independência econômica não significa isolamento nem individualismo. Significa capacidade de escolha. Significa poder dizer sim por vontade e não por necessidade. E poder dizer não sem medo das consequências financeiras. É o direito de decidir sobre a própria trajetória de vida, com segurança e consciência. Portanto, promover a independência econômica das mulheres é promover liberdade, dignidade e desenvolvimento sustentável. Investir em educação financeira feminina não é apenas uma ação formativa, é uma estratégia estruturante de transformação social. Quando a mulher controla os seus recursos, ela controla o seu destino e, ao fazê-lo, contribui decisivamente para a construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e próspera. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Nos últimos tempos, os conflitos e guerras em diferentes regiões do mundo têm contribuído para um cenário de incerteza econômica e preocupação com o abastecimento de bens essenciais. Neste contexto, tem-se observado o aumento de assambarcamento de produtos caracterizado pela compra e armazenamento excessivo de determinados bens por receio de escassez ou subida de preços. Esta prática, contudo, pode agravar a disponibilidade de produtos no mercado e dificultar o acesso equitativo da população, reforçando a importância de promover um consumo responsável e equilibrado. Neste sentido, a ADECO aproveita este tempo de antena para alertar os consumidores sobre esta prática que é considerado uma infração econômica. Assambarcamento é considerado uma infração contra a economia. Podemos ter assambarcamento praticado pelo comerciante ou fornecedor, ou também pode ser praticado pelo próprio adquirente, o consumidor. O assambarcamento praticado pelo comerciante ou fornecedor é uma situação em que, no período de notória escassez ou com prejuízo do regular abastecimento do mercado de bens essenciais ou de primeira necessidade, ou ainda de matérias-primas utilizáveis na produção dos bens essenciais, o comerciante ou fornecedor, já tendo estoque desse produto, oculta essa quantidade, recusa a sua venda segundo os usos normais da respectiva atividade, com o objetivo de alterar os preços ou prejudicar os consumidores. Esta prática é punida com pena de prisão de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa de 80 a 200 dias. Podemos ter também assambarcamento de adquirente, ou seja, assambarcamento praticado pelo próprio adquirente, o consumidor. Isto acontece quando o adquirente ou consumidor, em situação de notória escassez ou com prejuízo do regular abastecimento do mercado, adquire bens essenciais ou de primeira necessidade em quantidade manifestamente desproporcionada às suas necessidades de abastecimento ou de renovação
normal das suas reservas. Aquele que praticar o assambarcamento de adquirente é punido com pena de prisão até 1 ano, ou com pena de multa de 60 a 120 dias. Um consumidor deparando com uma situação de assambarcamento praticado pelo fornecedor ou pelo próprio adquirente deve comunicar a prática às autoridades competentes, neste caso a IGAI. Esta é a autoridade responsável por investigar e praticar as penalidades cabíveis. Como consumidor, é importante refletir sobre as práticas de consumo responsável e evitar compras excessivas de produtos, pois isto pode agravar ainda mais a situação para outros consumidores. Para evitar essas práticas, seja um consumidor consciente, solidário e responsável. Nesta edição da rubrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a jurista Dirlane Miranda aborda o direito à proteção contra cláusulas abusivas. O direito à proteção contra cláusulas abusivas encontra fundamento na Lei da Defesa do Consumidor, que estabelece normas destinadas a salvaguardar os interesses econômicos e a dignidade do consumidor nas relações de consumo. Esta lei parte do princípio de que o consumidor é, em regra geral, a parte mais vulnerável da relação contratual, justificando-se, por isso, uma tutela jurídica reforçada contra práticas contratuais injustas ou desequilibradas. No âmbito do contrato de consumo, considera-se abusiva toda cláusula que coloca o consumidor em desvantagem exagerada ou que contrarie os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. A legislação determina que tais cláusulas são nulas, ou seja, não produzem efeitos jurídicos, ainda que o consumidor tenha assinado o contrato. Entre os exemplos mais comuns de cláusulas abusivas, destaca-se aquelas que excluem ou limitam a responsabilidade do fornecedor por defeitos do produto ou serviço que impedem o consumidor de exercer o seu direito de reclamação, troca ou devolução de bens defeituosos ou que permitem ao fornecedor alterar unilateralmente as condições contratuais sem justificação válida. Uma cláusula que proíba a devolução de um produto com defeito constitui claramente uma violação do direito à garantia e à reparação, sendo por isso considerada ilegal. A lei também impõe ao fornecedor o dever de prestar informação clara, completa e adequada sobre as condições contratuais, evitando expressões confusas ou de difícil compreensão. O princípio da transparência contratual é essencial para assegurar que o consumidor possa tomar decisões conscientes e informadas. A ausência de informação ou a utilização de linguagem obscura pode igualmente configurar prática abusiva. Contudo, a proteção legal não exclui a responsabilidade do consumidor em agir com diligência. É seu dever ler atentamente os contratos antes de os assinar, solicitar esclarecimentos sempre que existam dúvidas e guardar os documentos comprovativos da relação contratual. Caso identifique cláusulas ilegais ou práticas abusivas, o consumidor pode recorrer às autoridades competentes, como a Inspeção Geral das Atividades Econômicas ou aos tribunais, a fim de fazer valer os seus direitos. O ordenamento jurídico cabo-verdiano consagra um regime de proteção que visa garantir o equilíbrio e a justiça nas relações de consumo, assegurando que os contratos não sejam instrumentos de imposição unilateral, mas sim acordos pautados pela boa-fé, equidade e respeito pelos direitos fundamentais do consumidor. No âmbito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que se assinala no dia 15 de março, sob o lema Produtos Seguros,
Consumidores confiantes, a rúbrica Consumo Consciente propõe refletir sobre a importância da segurança dos produtos e da confiança nas relações de consumo. Garantir que os bens disponíveis no mercado sejam seguros e cumpram padrões de qualidade é fundamental para proteger os consumidores e fortalecer a confiança nas relações de consumo. Olá, consumidor consciente! Nós acreditamos na força transformadora do consumidor. Ou seja, nós acreditamos em si que nos escuta e na sua capacidade de mudar o mundo. Então, todas as semanas nós estamos aqui na rádio para ajudar-lhe nessa jornada e influenciá-lo a tomar decisões de consumo mais conscientes. E esta semana nós celebramos o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor 2026, no dia 15 de março, com um tema que é urgente e atual e que nos toca a todos. Produtos seguros, consumidores confiantes. Isso sim é um desafio nosso, um desafio comum de cada um de nós. Em todo o mundo, consumidores continuam a encontrar produtos inseguros, falsificados e de baixa qualidade. Estes produtos colocam vidas em risco, prejudicam a saúde, geram perdas financeiras, danificam o meio ambiente e corroem a confiança no mercado. Uma análise feita em 21 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico mostrou que 87% dos produtos recolhidos ou proibidos ainda estavam disponíveis para a venda online. Isso significa que, mesmo após serem considerados perigosos, continuam acessíveis aos consumidores. Além disso, estima-se que 44% dos Estados-membros da ONU não possuem a regulamentação forte de segurança de produtos, deixando milhões de pessoas vulneráveis. A segurança de produtos não é apenas uma questão comercial, é uma questão de direito à vida, de direito à saúde e de direito à segurança. E num país como o nosso, onde grande parte dos produtos são importados, garantir segurança e qualidade é um desafio constante, desde alimentos, medicamentos, brinquedos, eletrónicos, cosméticos, até compras feitas pela internet. Todos nós somos consumidores. E a pergunta é, nós estamos a consumir de forma consciente e segura? Em Cabo Verde, dependemos fortemente da importação de bens. O comércio informal ainda é uma realidade. As compras online têm aumentado significativamente e muitos consumidores são atraídos por preços baixos sem verificar a qualidade do produto. E produtos inseguros podem causar problemas de saúde, acidentes domésticos, perdas financeiras, impacto ambiental. E num país arquipelágico, onde a fiscalização enfrenta desafios logísticos entre ilhas, a responsabilidade é partilhada entre autoridades, comerciantes e consumidores. E qual é o papel das instituições em Cabo Verde? Em Cabo Verde, instituições como a Entidade Reguladora Independente da Saúde, que é a ERIS, a Inspeção Geral das Atividades Económicas, que é a IGAI, e a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, a ARM, elas têm um papel fundamental na fiscalização, regulação e proteção do consumidor. Mas nenhuma entidade consegue agir sozinha. A denúncia e a participação ativa dos cidadãos são essenciais. Por isso, consumidor, se você encontrar um produto sem rótulo adequado, sem data de validade, com embalagem adulterada ou suspeita de falsificação, denuncie às autoridades competentes. E quais são os cuidados específicos que nós devemos ter? Por exemplo, no caso de Cabo Verde, verificar a rotulagem se está em português, produtos vendidos no país devem ter informação clara e acessível, confira sempre a data de validade, especialmente alimentos e medicamentos, e muita atenção às compras online. Muitos produtos comprados fora do país podem não cumprir normas de segurança, não ter garantia válida em Cabo Verde, não permitir troca ou devolução. Então desconfie sempre de preços muito abaixo do mercado, exija sempre a fatura ou o recibo e prefira produtos que respeitem o meio ambiente. A sustentabilidade é especialmente importante num país vulnerável às alterações climáticas. E vamos agora para um momento de reflexão. Em Cabo Verde, cada escolha conta. Quando escolhemos produtos seguros, protegemos a nossa família, incentivamos comerciantes responsáveis, fortalecemos o mercado nacional, contribuímos para uma economia mais justa. Pergunto a si, ouvinte, você verifica a origem dos produtos que compra? Confirma se tem selo de qualidade? Desconfia de produtos demasiado baixos? Lê as avaliações antes de comprar online? A segurança começa também em escolhas conscientes. E aqui ficam algumas recomendações práticas. Verifique sempre a rotulagem,
procure certificações reconhecidas, guarde faturas e comprovativos, evite compras em sites não confiáveis, denuncie produtos suspeitos, prefira empresas comprometidas com a responsabilidade social e também ambiental. Lembre-se, consumo consciente não é apenas economizar, é proteger a sua saúde, a sua família e o meio ambiente. E o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor 2026 reforça um compromisso global. Produtos seguros não são um luxo, são um direito. E em Cabo Verde precisamos de fiscalização mais forte, comércio responsável, compras online mais seguras e consumidores informados. A segurança dos produtos é a responsabilidade de todos. Governos, empresas e consumidores devem atuar juntos para garantir um mercado mais justo, transparente e seguro. Então, nesta semana que se comemora o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, reforçamos o compromisso com o futuro onde os produtos seguros sejam a regra, a fiscalização seja eficaz, o comércio online seja mais responsável e os consumidores possam comprar com confiança. Porque quando os produtos são seguros, os consumidores tornam-se confiantes. E quando os consumidores são conscientes, o mercado torna-se mais justo. Obrigada por estar connosco. Partilhe esta mensagem, informe-se, exija qualidade, denuncie irregularidades. Até ao próximo programa, que é já daqui a 8 dias. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rubrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, não perca mais tempo. Informe-se e associe-se. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do programa, mas a ADECO continua disponível para atender dúvidas e reclamações através dos telefones de sede em São Vicente, 232 7033, telemóvel 973 3230, Cidade da Praia 971 38 74, Sal 955 3302, ou pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Sigam o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saluan.
e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.